Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Aoni e o tema de nossa aula de hoje é oração sem sujeito. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá. Ao longo de nossas aulas nós estudamos os tipos de sujeito. Verificamos que existem sujeitos determinados, aqueles que nós podemos identificar em uma frase, e indeterminados, aqueles que nós não temos clareza. Vimos que o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e os predicados são termos que se declaram sobre o sujeito. Existem orações, em algumas situações, não possuem sujeito. Às vezes, essas orações não apresentam sujeito porque somente há verbos no impessoal, ou seja, existem predicados que apresentam verbos que se conjugam apenas na terceira pessoa do singular. Dessa forma, é possível constatar, gente, que essas orações, por não possuírem sujeito, elas constituem a enunciação pura e absoluta de um fato, através, necessariamente, apenas do predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. O predicado não se refere a nenhum ser específico. A mensagem ela é centrada apenas no processo verbal. Os casos mais comuns de orações sem sujeito nós vamos ver a seguir. Veja o exemplo na telinha. Havia formigas na casa. Nevou muito este ano em Nova York. Percebemos que nessas duas situações, os verbos não se relacionam a um sujeito específico, o verbo haver e o verbo nevar. De acordo com essas colocações, percebemos que não há uma estrutura classificada como sujeito, porque o verbo não se relaciona a ninguém. Quando nós temos esta situação, nós podemos verificar que a oração não apresenta sujeito. Existe um conjunto de regras e normas que seguimos que nos dão direcionamento quanto a essa classificação. Primeiramente, temos aí os verbos que exprimem fenômeno da natureza. Toda vez que uma oração apresentar um verbo que determina, que exprime o fenômeno da natureza, nós teremos uma oração sem sujeito. Veja o exemplo. Choveu muito no inverno passado. Amanheceu antes do horário previsto. Percebemos que o verbo chover e amanhecer estão relacionados a fenômenos da natureza. Dessa forma, nós temos aí uma oração sem sujeito, pois eles não se relacionam a nenhum sujeito descrito na frase. A segunda regrinha ela está relacionada aos verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo, quer seja fenômenos meteorológicos ou temporais, cronológicos. Temos aí o verbo ser, estar, fazer e haver e alguns exemplos na telinha. O verbo ser é noite, no caso o período do dia. Eram 2 horas da manhã, está relacionado à hora cronológica. Está tarde, ideia de tempo. Faz 2 anos que não vejo meu pai. Tempo decorrido, o verbo fazer na primeira oração está relacionada, expressando uma ideia de tempo decorrido. E também o verbo haver, quando possui a mesma significação de existir. Então, nestas situações, quando os verbos indicam tempo, fenômeno meteorológico, cronológico, e o verbo haver, no sentido de existir ou tempo decorrido, nós temos uma oração sem sujeito. Para finalizar na telinha, nós temos um pequeno exemplo em que traz consigo uma colocação de uma frase com oração sem sujeito. Temos uma charge que diz o seguinte: Não há bancos quebrando no país, somente correntistas, o que mantém o sistema financeiro sólido. Percebemos que ao extrairmos uma pequena oração dessa charge, não há bancos quebrando no país. Percebemos que nessa pequena oração nós temos uma oração sem sujeito, porque o verbo haver ele possui o mesmo sentido de existir. É conjugado na terceira pessoa do singular, ou seja, é impessoal. Diante dessa afirmação, desta pequena regrinha, percebemos que essa oração ela não conta com o sujeito. Então, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre a oração sem sujeito? Então, faça as questões propostas do bloco, estude esse conteúdo em sala de aula com o professor e, se possível, deixe aqui nos comentários as suas experiências. Até a próxima!